Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é segunda-feira da quarta semana do Tempo Comum. Ontem, domingo, foi uma linda festa, a festa da apresentação de Jesus no templo. Obrigado por me receber em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal. Olha só, eu estou colocando agora escrita a nossa homilia, para que você possa rezar também lendo. Vai ler a palavra de Deus? Peçamos a Deus uma graça, como nos orienta Santo Inácio de Loyola. Que graça você pede hoje para Deus? Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor, para o teu servir. Hoje rezaremos com a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo de 32 a 40. Irmãos, que mais devo dizer? Não teria tempo de falar mais sobre Gedeão, sobre Baraque, sobre Sansão, sobre Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticando a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada e recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram os seus mortos pela ressurreição. Outros foram esquartejados ou recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes, as prisões. Foram apedrejados, foram cerrados ou morreram a golpe de espada. Levaram vida errante, vestidos com pele de carneiros ou pelos de cabra. Oprimidos e atribulados, sofreram privações. Eles, de quem o mundo não era digno, erravam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E, no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso não obtiveram a realização da promessa, pois Deus estava prevendo para nós algo melhor. Por isso, não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 30:31. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor os confiais. Como é grande ao Senhor vossa bondade, que reservaste para aquele que vos teme, para aquele que em vós se refugiam, mostrando assim vosso amor perante os homens. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor os confiais. O Evangelho está em Lucas, está em Marcos, no capítulo 5, versículo de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gazarenos. Logo que saiu da barca, um homem, possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem medo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas de correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedra. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto:
que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? O homem respondeu: o meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou: então, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então, começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. O Evangelho de hoje nos apresenta o exorcismo de um homem possuído por uma legião. Ô diabo, que é legião? Um grupo imenso de demônios. Mas o poder de Jesus era maior do que aqueles demônios. Era um homem que não governava mais a si mesmo, nada o prendia, ninguém dava jeito a esse homem. Olha só o que o pecado faz com a gente. Cuidado para não casar com alguns pecados. Tem pecados que nós guardamos como pecado de estimação. Largue eles. A possessão, ela existe. E a igreja tem um ritual para retirar, para fazer esse exorcismo. Mas muitas vezes, na nossa caminhada cristã, as possessões que nós vemos por aí, ao nosso derredor, são sentimentos oprimidos, são desejos não realizados, são escravidões, são traumas adquiridos ao longo da vida. Que muitas vezes tira essa pessoa do cotidiano da vida. Hoje a carta aos Hebreus, no capítulo 11, vai trazer uma exortação para animar os cristãos que vacilaram na fé. Como dizia o profeta, pisaram na bola. O autor da carta aos Hebreus, ele vai nos mostrar alguns heróis: Gedeão, Baruque, Davi, Sansão, Samuel e tantos outros. Ele recorda uma série de homens e mulheres que sofreram perseguição,
sofreram martírio, mas não desistiram da promessa, da esperança da salvação. Tá vendo? Se você, na sua caminhada, porque alguém falou de você, porque o padre não lhe acolheu, porque o diácono não está falando com você, porque você não está de bem com as pastorais de movimento, não fique com raiva de todo mundo, desista da igreja não, fique lá sentado, na igreja tem um banco reservado para você. Deus, ele não deixa você que não o abandona sem recompensa. Por isso é importante você vivenciar aquele sofrimento, aquela desolação, para testemunhar. Foi assim que fez os nossos heróis na fé, tantos santos, tantos mártires. Foi o seu testemunho que fez a igreja chegar ao dia de hoje. Assim, então não se aperreie quando você for perseguido, porque é em Jesus que se cumpre a promessa de Deus. Recorde o que diz o Salmo de hoje, Salmo 30, 31. Fortalecer o seu coração, a sua alma. Você que confia em Deus e confia, não enfraquece. Marcos 2, no capítulo 5, vai contar para a gente, relatar um homem que está com o espírito endemoniado. Esse homem reconhece Jesus, não o homem, mas o espírito, aquela legião reconhece Jesus como o Filho de Deus e chama ele pelo nome. Olha só, o inimigo conhece o nome de Jesus e sabe que ele é Deus. E ele diz assim, eu te conjuro por Deus. Pede pode o demônio dizer uma coisa dessa. E pede, não me atormente, usando o nome de Deus. Está vendo? Eles reconhecem, eles sabem quem é Jesus, sabem quem é Deus, eles não duvidam. Então, para mim e para você, cuidado. Meu irmão, minha irmã, você que vive duvidando da sua fé, por causa do seu pecado de estimação. Quantas vezes a gente recebe de Deus virtudes e muitas vezes achamos que são tormentos. Alegrias e muitas vezes achamos que é tristeza. Ô, diácono, entendi não. Tem gente que se escraviza, sabe com quê? Com remédio, com sexo, com jogos, com pornografia. Ele vai idolatrando tantas as coisas. Aí quando ele pega uma virtude contrária, Ave Maria, causa ódio, causa raiva, causa birra, acha que é um tormento. Aí vai dizer assim, quando você vai falar com aquela pessoa, ela vai dizer do mesmo jeito que falou para Jesus, diácono, não me atormente com essas bobagens. Não é assim? Olha, pare com essa conversa, diácono. Eu não estou gostando, não. Não venha com seus apelos, com seus mimimi. Você está me violentando. Olha só, o inimigo faz isso. O mesmo que a mesma coisa que fez, né, aquela legião, faz quem convive com a gente. Mas mesmo assim, a gente, como Jesus fez, faz também. Ele mandou aqueles espíritos para os porcos. Naquela época, os porcos significava um alimento impuro, mas também ele era o sustento, era o dinheiro daquela comunidade, daquele povo, daquela cidade. Os porcos, eles se afogaram no mar. Aí eles ficam com medo de Jesus, porque estava tocando no seu patrimônio, no seu bem. Aí começaram a pedir a Jesus, Jesus, vai embora daqui, deixa a gente sozinho aqui mesmo. O senhor precisa ficar aqui não, tá vendo? Ô, Diago, por que isso? Ele diz não. Porque ele ficaria assim, os porcos. Para ele, o mais importante eram os porcos do que a vida daquele homem. Ele estava mais interessado nos bens materiais do que na vida de uma pessoa. Hoje eu vi uma reportagem falando das raridades das orquídeas. O povo com o maior cuidado com aquelas orquídeas para não se acabar, para preservar a espécie.
Do outro lado, a gente vê todas as crianças morrendo, desprezadas. Meu Deus, vale mais do que a planta ou a vida humana. Todos os dois são importantes. Mas a vida humana, meu irmão, minha irmã, Deus fez, não foi para o sofrimento, não. Se fosse assim, ele não teria mandado seu filho Jesus. Nós precisamos querer mudar a nossa forma de ver a vida. Lá em Emaús, você se recorda, as pessoas pediram para Jesus: Senhor, fica mais um pouco, é tarde, a noite já vem. Mas aqui não, aqui ele pede para, vai embora, Jesus, desse lugar. Tá vendo? Eles pedem a Jesus que não pregue mais ali, não fique naquele lugar. Mas aquele homem que é curado, ele vai dizer: Jesus, eu quero andar com o Senhor. Eu não quero ficar sozinho aqui, não. Jesus fala assim: não, vai, não faça isso não. Fique aqui, volte para sua casa e pregue onde você alcançar a sua voz. E ele vai para Decápolis, né? É um lugar com 10 cidades, e ali um ex-endemoniado se torna o primeiro missionário não judeu da história. Já pensou nisso? Um homem que era esquecido, que é jogado na sarjeta, pela força da palavra de Jesus, se tornou hoje o primeiro missionário não judeu da história, um ex-endemoniado. Olha só, Deus não olha, Deus quer o meu coração. Então não se aperrei não. Ah, não vou para a igreja não, porque eu sou pecador. Vá para a igreja, porque Deus quer o seu coração, não é o pecado não, tá certo? Olha como é grande a misericórdia de Deus por mim e por você. Então, com essa liturgia, peçamos a Deus a graça de nunca desistirmos da libertação do outro, da nossa libertação. Deus, ele pode todas as coisas. Por isso, meu irmão, minha irmã, louvemos a Deus pelas vezes que ele nos livrou de tantas tempestades, de tanto abismo. É Deus que vem ao nosso encontro e nos liberta de todos os males. Não tenha medo de proclamar o que Deus tem feito por cada um de nós, por você também. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Hoje nosso abraço fraterno vai para minha filhada Solange. Deus te abençoe, Solange, com saúde e paz. Fique com Deus e Nossa Senhora. Paz e bem.